Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um Chá de Dezembro. Hoje, dia 21 de setembro, foi declarado no calendário da Fábrica de Histórias o Dia do Terror, talvez devido ao aniversário do mestre do terror Stephen King. Mas hoje não irei falar de Stephen King, embora quisesse. Ainda não reli Doutor Sono e queria deixar-vos um podcast bonitinho. Hoje decidi trazer um outro tema relacionado com o terror, os subgéneros. Desejam escrever um livro de terror? Tenho que vos dizer que no início parece simples, basta incluir zumbis, monstros, sangue, gritos, mas os livros deste género são um pouco mais complexos do que apenas isto. Há vários subgéneros que merecem ser conhecidos antes de começar a escrever uma história e antes até de lê-la. Aproveitem então este podcast e conheçam os principais subgéneros da literatura e também do cinema do terror. Também aproveito para dizer que muitas vezes estes subgéneros não aparecem isolados, interligando-se numa mesma história ou filme. Começando, temos o subgénero ameaça sobrenatural, que é a história do terror onde se mostram vampiros, lobisomens ou demónios. A saga Crepúsculo pode ser um exemplo. Depois temos Assombrações, que é o formato clássico centrado na aparição de fantasmas ou espíritos. Aqui podemos ter como exemplo o filme Atividade Paranormal. Segue-se Criança em Perigo, que envolve a perseguição a uma criança, e também existe Crianças Assustadoras, onde as crianças são influenciadas por forças sobrenaturais, voltando-se contra adultos. O clássico Exorcista pode ser um exemplo. Mas depois temos o género fabulista, que deriva das antigas fábulas para apresentar uma lição moral. Talvez dê para incluir como exemplo o filme de Neon Demon, com a atriz Elle Fanning. Depois temos Contos Sinistros, que é a forma tradicional de terror que apresenta eventos estranhos e inquietantes, ou seja, algo sinistro. Temos de seguida a fantasia urbana, que é o subgénero do terror com elementos sobrenaturais e de fantasia. Existem vários exemplos. Depois temos os famosos zumbis, que também é um subgénero do cinema e que todo mundo já conhece, ou seja, criaturas mortas que retornam para atormentar os vivos. Existem N exemplos também. Bastantes, até. Também existe o histórico, em que as histórias situam-se num período específico da história. Por exemplo, temos os filmes com casos de Anne e Lorraine Warren. Além deste, também temos o gótico, que se aproveita da Idade Média, recheado de imagens de decadência e ruína, e episódios de aprisionamento e perseguição. Depois temos o jovem adulto, que é subgénero de terror focado no mercado juvenil, normalmente com heróis com uma idade próxima do leitor. Aqui também temos como exemplo a saga Crepúsculo. Chegamos ao terror cómico, que é uma história de terror que satiriza o medo. Depois temos o mistério sombrio, também conhecido por noir, que é inspirado nas histórias de detetives e ocorre num submundo de crime. Um bom exemplo deste tipo de subgénero é o filme The Maltese Falcon, protagonizado pelo ator Humphrey Bogart. O filme é de 1941. Passamos para o realismo mágico, que é um subgénero inspirado nos autores latino-americanos. Criaturas extraordinárias surgem num cenário de vida real normal. Aqui podemos dar como exemplo o filme Fantasy Island, lançado recentemente, mas que foi inspirado numa série que estreou nos finais da década de 70, lá para 1978. A série durou 6 anos, de 1978 a 1984. Temos também outro subgénero chamado religioso. Aqui utiliza-se ícones religiosos e da mitologia, especialmente anjos e demónios. Aqui podemos dar como exemplo talvez o filme Children of the Corn, que é uma adaptação à obra de Stephen King. O filme foi lançado em 2009, o livro é de 1984. Também temos o subgénero tecnologia, que são histórias que trazem alguma tecnologia, tal como o nome indica. Fala sobre computadores, ciberespaço, etc. Aqui posso dar como exemplo o filme Unfriended, de 2015, que teve tradução em Portugal de Desprotegido e no Brasil de Amizade Desfeita. Temos também o terror sci-fi, uma ficção científica, mas com algo mais sombrio e violento, que normalmente gira em torno de cientistas, experiências ou invasões alienígenas. Aqui neste subgénero posso dar como exemplo o filme Slither, protagonizado pela atriz Elizabeth Banks, conhecida por ter estado na saga de Hunger Games, e também pela sua interpretação no filme Pitch Perfect. E também pelo ator Nathan Fillion, que é super conhecido pela série Castle. O filme é de 2006, ou seja, o ator nem sequer era conhecido na época pela série, já que a estreia aconteceu em 2009. Depois temos o subgénero terror tranquilo, que é escrito de forma subtil, usa apenas os pequenos detalhes em vez da descrição explícita para causar medo e suspense. Como exemplo, eu juro que quis lembrar-me aqui de alguma coisa, porém não me lembro de ter lido este subgénero. Peço desculpa. Mas existem alguns. Este subgénero existe. Eu é que nunca os li, embora sabia que existe. Continuando. Temos ainda o subgénero vampiro erótico, que cria uma relação entre sexualidade e vampiros, mas que dá ênfase na violência. Acho que neste subgénero só tenho como exemplo o filme Vampiro 40 Graus, lançado no Brasil em 2016. Ainda temos o sanguinário ou gosmento no Brasil, em que o sangue é abundante. Existem N exemplos, mas vou deixar-vos aqui o filme My Bloody Valentine, de 2009, protagonizado por Jensen Ackles, super conhecido pela série Supernatural. E ainda temos o terror psicológico, em que na literatura é baseado numa mente humana perturbada, normalmente explorando realidades insanas, mas neste subgénero não existe sobrenatural.
Aqui posso dar como exemplo The Shining, de Stephen King. No cinema este tipo de subgénero dá maior atenção no desenvolvimento da história e dos personagens do que nas mortes em si. Os personagens são interessantes e não há muitos efeitos especiais. No cinema temos ainda o fantástico, com personagens não humanos, ou humanos que sofreram mutação. Aqui temos um exemplo do filme John, de 2010, com os atores Olivia Wilde e Jeff Bridges. Ainda na sétima arte temos o subgénero slasher, que são filmes com serial killers. Costumam ser produzidos com baixo orçamento e têm muito sangue e jovens bonitas que geralmente são sempre as primeiras a morrer. Não vou citar filmes porque, enfim, todos nós conhecemos este subgénero muito bem. Temos ainda o horror visceral, que é considerado o mais chocante e perturbador de todos os subgéneros. Também existe na literatura, em menor número. Este subgénero tem excesso de sangue, toques de brutalidade, formas perversas de assassinato, de massacre, de mutilação. Nos filmes pode-se dar o exemplo do The Texas Chainsaw Massacre ou o Saw. Nos livros dou como exemplo o Diário de uma Escrava, visceral e verdadeira, de Ro Mirling. Além do horror visceral, também temos o horror corporal, que é onde abrange a infecção e a mutação. Este é um dos subgéneros de filmes de terror mais estranhos que existem. Um exemplo neste subgénero é Shivers, um filme de 1975. E ainda vamos para o trash, que é um subgénero do absurdo. Tem muita violência, mas também um certo humor. Posso dar aqui como exemplo o filme de 1989, chamado Meet the Feebles, que é uma paródia de trash musical com muito humor negro. E terminamos finalmente com o subgénero Torture Porn. O Torture Porn é um subgénero com muita violência, mas ao mesmo tempo com imagens sexualmente sugestivas. Temos como um grande exemplo a Centopeia Humana. Que eu acho que todos nós vimos, nem que seja o primeiro, o segundo ou o terceiro filme. Um deles, pelo menos, quer dizer, ou vimos trailers e achamos horríveis, e achamos o trailer horrível, ou vimos efetivamente os filmes e achávamos aquilo. Tivemos vontade de vomitar, não é? Ou então alguns de nós acharam incrível. Por exemplo, eu. O segundo filme achei incrível. Mas enfim, eu sou eu. A Centopeia Humana é uma série de filmes em que várias pessoas vomitaram. E como curiosidade, aliás, o segundo filme foi até banido da Grã-Bretanha por ser considerado extremamente violento e obsceno. Aliás, vou lembrar outra vez, banido da Grã-Bretanha, ok? Grã-Bretanha. Bem, e termino finalmente aqui os subgéneros do terror. Espero que tenham gostado e vomitado com prazer. Hoje é o dia de aniversário do mestre Stephen King. Vão ver uma adaptação ou ler um livro. Despeço-me por agora. Espero que tenham gostado. Ai meu Deus, eu devia ter. Eu acho que a ordem não devia ter sido diferente, não é? Porque os piores subgéneros foram aqueles que eu falei no fim. O que não devia ter sido, não é? Despeço-me por agora. Aliás, como curiosidade, os subgéneros que eu escolhi para o fim foram aqueles que eu mais gosto e que eu mais vejo. E pronto, é isto. Voltarei em breve para mais um chá de dezembro. A autora vai beber mais um chá com o diabo. Enfim, tchau.